Olá, meus amigos queridos do meu coração. Que bom estarmos juntinhos aqui, né? Com essa grande oportunidade de estudarmos um capítulo do Evangelho, de mergulharmos nos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado por terem me convidado por esse estudo, né? Que faz tanto bem para nós todos. Muito obrigado do fundo do meu coração. O capítulo que vocês me pediram para a gente analisar hoje está lá no capítulo 14, no versículo 15 a 17. Chama-se o Consolador Prometido. Olha que interessante, Consolador Prometido. Então foi prometido um novo Consolador. E olha o que Jesus fala para nós, através de João, lá no Evangelho. Ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então, Jesus, nessa passagem, deixa claríssimo para nós que ele ia mandar um novo Consolador mais à frente. Que a gente não ficasse aflito, que a gente não se desesperasse, que ele iria pedir ao Pai o novo Consolador e que iria explicar novas coisas para nós e iria nos fazer lembrar tudo aquilo que ele havia falado. E Jesus traz para nós, né, algumas mensagens, algumas imagens para a gente pensar quando ele fala que é o Espírito de verdade, o Santo Espírito ou o Espírito Santo. A gente pode entender então que essa imagem do Santo Espírito, do Espírito Santo, é uma legião de espíritos puros que viriam nos trazer mais tarde esse esclarecimento, porque ele fala lá na passagem, né, que através do Espírito Santo essas verdades iriam chegar até nós. E foi exatamente assim que nasceu a doutrina espírita, quando uma legião de espíritos de luz veio trazer a boa nova, veio responder as perguntas, veio trazer as mensagens da nova doutrina, coordenado pelo nosso querido Jesus, que Allan Kardec brilhantemente codificou para nós. Que o mundo não pôde receber naquela época, porque não tínhamos maturidade ainda para compreender. Por isso que Jesus falou assim: mais tarde eu vou mandar outro Consolador que vai recordar tudo isso que eu falei e vai trazer novas verdades, porque aí sim estaremos aptos, né, para compreender. E vem a doutrina espírita, né, cumprir a promessa de Jesus, essa doutrina altamente consoladora, que traz um conforto para a nossa alma aflita, que nos dá a esperança de dias melhores, que nos conforta o coração, nos dando ânimo e coragem para prosseguir. Jesus, na época, falou para nós: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Por que falou isso, se todos nós temos ouvidos para ouvir? Só que a gente ouvia, mas não compreendia, porque Jesus falava por parábolas, por figuras, por alegorias, deixando escondido ali alguma coisa para que a gente pudesse descobrir mais tarde, quando tivéssemos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ou seja, quando estivéssemos maduros para entender essa verdade mais profunda do Cristo. O Espiritismo chega, então, na época que a humanidade já está mais preparada. Vem abrir os nossos olhos, vem abrir os nossos ouvidos e nos fazer entender as alegorias, as parábolas que o Mestre deixou para nós. Tira o véu que foi colocado intencionalmente sobre as nossas vistas para certos mistérios que nós não podíamos entender.
vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente compreende a lei de causa e efeito, que não estamos sendo castigados nem punidos por coisa alguma, que estamos vivendo hoje as consequências dos nossos atos do passado e ao mesmo tempo estamos semeando o nosso futuro, entendemos que não estamos sendo punidos nem castigados aleatoriamente, que tudo tem uma causa justa e um fim útil para todas as dores. Um fim útil para todas as dores. Às vezes o não que a vida nos dá é um sim para a nossa felicidade. Passar pela dor com dignidade, tirando dali o ensinamento que precisamos, é a grande sabedoria para a nossa felicidade posterior. Então podemos afirmar sem sombra de dúvida que a doutrina espírita é esse grande consolador prometido por Jesus. Ela chega e vem nos expor o sentido real das lições do Mestre. Vem traduzir para nós de uma maneira clara e simples a linguagem um pouco truncada de Jesus, os ensinamentos que ele deixou escondido nas suas parábolas, nas suas alegorias, vem explicar com clareza agora o que Jesus falou por meio de parábolas. A doutrina espírita vem nos integrar a respeito da nossa posição de criaturas eternas diante da vida. Olha que beleza você saber que você não acaba, que a morte não vai acabar com você. Essa foi uma descoberta que me trouxe muita alegria na época, quando eu cheguei na doutrina espírita, saber que eu não vou deixar de existir, que a morte não mata ninguém. A morte apenas é uma passagem de um estado para o outro, que este corpo físico vai morrer porque é matéria, mas eu, espírito imortal, estarei livre, dando continuidade à minha trajetória, assim como os meus amores que partiram também estão seguindo a sua trajetória. A doutrina espírita vem nos dizer que nós somos espíritos viajantes, imortais e responsáveis pelos nossos atos. Por isso a gente tem que ter o cuidado nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Orai e vigiai, disse o Mestre, para que a gente não faça com que a nossa encarnação se perca, porque eu sou responsável pela minha própria felicidade. Liberta-nos a doutrina espírita das crendices, dos amuletos, das alegorias, né? Não há dogmas na doutrina espírita, nem mistério algum, tudo é explicado à luz da ciência, com clareza, com lógica, nos livrando de amuletos da sorte. Agora eu sei que eu não preciso ficar presa a um objeto para ter sorte. Eu sei que a sorte vai depender do meu proceder, de que forma que eu estou vivendo a minha vida, que a sorte é uma consequência das minhas atitudes. Não preciso usar um amuleto agarrado no meu corpo ou dentro da minha bolsa para atrair a sorte. A sorte virá quando eu fizer o caminho para ela vir. A doutrina espírita vem nos trazer a fé raciocinada, que devemos ouvir, estudar, aprender, mas sempre com a nossa razão, analisando e avaliando tudo. Se uma verdade te for dita e a tua razão recusar, não faz mal. Se ela for verdadeira, ela vai voltar daqui a pouco, quando você amadurecer mais. A doutrina espírita fala para nós assim: é preferível que você rejeite 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade ela volta, porque a verdade é luz, ela não fica contida em lugar nenhum, ela se expande. Mas a mentira, ela pode te afastar milênios do caminho do bem. Então, rejeite se a tua razão não aceitar aquilo. E pensa, reflita. Né? A fé tem que ser raciocinada, não uma fé vacilante, não uma fé Maria vai com as outras, não um modismo. Você acredita porque a tua razão disse que aquilo é verdade. A fé
raciocinada, que antes eu não tinha. Eu acreditava porque todo mundo acreditava, porque eu tinha que acreditar naquilo. E aí a doutrina espírita vem me ensinar a fé raciocinada. A doutrina espírita vem nos falar do imperativo da caridade. Olha, o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. E que possamos colocá-lo em prática na nossa vida. Estarmos disponíveis para fazer o bem. Limpar o nosso coração de mágoas, de ressentimentos que nos prendem na dor. Que possamos ter empatia com o sofrimento alheio. Que possamos estender as mãos, o coração, a mente para ajudar a quem precisa. Vem nos falar sobre a reencarnação, que somos espíritos imortais, que já vivemos outras vidas, que trazemos a nossa história conosco e agora estamos vivendo as consequências dos nossos atos do passado. E que iremos sair desta vida daqui a pouco, mas iremos dar continuidade à nossa história. Vamos ter outras oportunidades de reencarnar para conseguirmos nos tornarmos melhores. A doutrina espírita prova para nós que a morte não existe e nos mostra, através da mediunidade, a vida espiritual, o intercâmbio com os espíritos, as mensagens que recebemos dos nossos entes queridos, né, provando para nós que a morte não existe. A doutrina espírita ensina a importância do perdão. O perdão nos liberta. Quem fica preso ao perdão, quem não perdoa, fica preso na dor. Aquele que perdoa se liberta daquela situação de dor. É importante a gente começar a perdoar as nossas mágoas com os outros e a dos outros para conosco. A doutrina espírita vem nos falar principalmente da nossa reforma íntima, da importância da gente se tornar uma pessoa melhor. Esse trabalho é individual e tem que ser contínuo em todos os momentos da nossa vida. Precisamos nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna de tantas bênçãos que a gente recebe, de tanta ajuda que nós recebemos da espiritualidade. Que possamos ser gratos a Deus, principalmente por termos o Consolador prometido, guiando, norteando a nossa existência. Precisamos ser dignos e gratos por termos Jesus como nosso irmão querido, como nosso irmão mais velho, que cuida da gente com tanto carinho. Precisamos dar graças a Deus por termos a grande oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina, este Consolador, que nos impulsiona a felicidade, a paz. Que eu possa transformar essa pessoa aqui numa pessoa muito melhor. Que eu possa domar os monstros que ainda habitam dentro de mim. Que eu possa aproximar mais o verbo ser do verbo ter. Que eu seja melhor, que eu seja uma pessoa do bem. Que eu faça realmente com que essa luz pequenininha que está aqui dentro de mim acenda, ela brilhe e possa iluminar o meu caminho e o caminho de quem está à minha volta. Esse é o nosso Consolador prometido, que nos explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Essa é a nossa doutrina espírita. Esse é o Consolador prometido por Jesus, que traz para nós todas essas maravilhas e a certeza de que nunca estamos sozinhos e que no final de tudo seremos felizes. Muito obrigado, meus queridos, pela grande oportunidade de passar com vocês esses minutos refletindo sobre essa passagem tão importante do Evangelho de Jesus. Muita paz para todos, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem em paz, meus amores.